Olá, bem-vindo em mais um Conversa Franca. O tema de hoje é sobre mente positiva. E aí, você tem uma mente mais positiva ou mais negativa? Esse é um assunto, parece que simples, né? Poxa, Lia, como assim mente positiva? Mente positiva é aquela pessoa que sempre pensa no melhor, sempre pensa que vai dar certo, ela sempre acorda alegre, ela está sempre disposta a enxergar o outro lado da circunstância. A mente negativa já é aquele pessimista que parece que já deu errado antes de tentar. Tudo deu errado, vai dar errado, não vai acontecer. E esse sentimento de pessimismo, de negativismo, acaba tomando conta da pessoa. E ela não consegue perceber que ela pode enxergar algo muito além. Como ela já não acredita, muitas vezes ela já nem tenta. Esse é o problema. Então, ao invés da gente fazer um esforço e tentar fazer algo diferente, ao invés da gente fazer um esforço e tentar mudar a nossa maneira de pensar, não, eu já não acredito em mim, já acho que isso não vai dar certo, aí eu já desisto antes de tentar. Isso faz parte das pessoas que são mente negativas. Eu tô com um estudo que eu queria conversar com vocês hoje, que para mim mudou a minha maneira de pensar. É algo muito novo, muito moderno. Eu acho que muitas pessoas até vão falar, nossa, Lia, será que isso é verdade? Gente, foi uma pesquisa feita há mais de 20 anos para uma universidade dos Estados Unidos, não só com pesquisadores americanos, mas ingleses também. E ele começou a entender o seguinte: a gente tem que entender que a nossa maior área, né, de crescimento dentro do nosso cérebro são as nossas habilidades. Então, se você já é bom em algo que você faz, você precisa entender como você aprendeu aquilo. Então, quais são as habilidades que você tem? O que você sabe fazer de melhor? E aí a gente às vezes acha que, poxa, mas a minha habilidade em artes, a minha habilidade em esportes não tem nada a ver com a minha vida profissional, com a minha vida, meus relacionamentos íntimos. E isso é completamente diferente. Todas as nossas áreas de desenvolvimento, todas as nossas áreas de habilidade, elas fazem parte do lado da mente positiva. Por quê? Bom, se eu já pego algo que eu faço bem, que eu sei que eu tenho autoconfiança, e aí eu uso essa maneira, né, essa habilidade para me desenvolver, eu já começo a acreditar um pouco mais em mim, ou seja, eu começo a ser um pouco mais positivo. Muitas pessoas, elas tendem a ter a mente negativa porque elas não acreditam nelas, porque existe autoconfiança, porque já deu errado uma vez, então toda vez que ela tentar vai dar errado. As pessoas já tendem a pensar isso. E eu vou falar em outro programa sobre as crenças limitantes. Parece que você já está fadado ao fracasso porque você tentou 1, 2, 3 e não vai dar mais certo. É isso que não pode acontecer. Então, ao invés da gente ficar falando o tempo inteiro sobre desenvolvimento de algo que você não sabe fazer, que chega uma hora que parece que você já se estressou com aquilo. Poxa, Lia, eu já tentei 1, 2, 3, 10 vezes, eu não tenho habilidade para aquilo, parece que eu sou muito ruim. Aí você fica nervoso com você mesmo, aquilo acaba criando um problema, em vez de ser algo legal, positivo, começa a criar algo negativo dentro de você. Por quê? Porque você não está usando a habilidade que você já tem construída. Então, eu estou falando agora, vamos falar na área profissional. Muitas vezes os gestores, eles tendem a chegar para os seus funcionários e criticarem, falarem, olha, você não fez dessa forma, o feedback que eles dão são negativos, ele já chega para a pessoa falando que não gostou do que ela fez, ou da forma que ela fez está errada, que ela não aceita daquela forma, que da próxima vez tem que ser diferente. A gente escuta muita resiliência, não, porque tem que ter resiliência, porque eu tenho que aprender, porque a vida é dura. Realmente a vida é dura, eu tenho que ter resiliência, se eu não fiz certo, alguém tem que me corrigir. Mas a forma de se falar é que é a grande chave do aprendizado. Então, se você quer mudar a mente positiva, comece a pensar diferente, comece a conviver com pessoas que fazem diferença. Se você quer transformar a sua equipe numa mente positiva de todos, comece a mudar a maneira de dar o feedback para eles. Ao invés de criticar, chega para eles e fala, olha, eu imaginei que você pudesse fazer dessa forma, porque eu acredito que quando eu fiz dessa forma, funcionou. Ou você não acha que seria melhor você fazer dessa forma? Porque ao invés de você expor a pessoa, ao invés da pessoa se sentir um nada, parece que tudo que ela faz é errado, parece que tudo que ela tenta é errado,
ela vai ver que ela não conseguiu o caminho certo, mas não quer dizer que ela não pode continuar, não quer dizer que ela não pode acertar. Porque o sentimento de que eu nunca acerto vai trazer a questão da mente negativa. E uma coisa que eu queria falar para você, quando nós estamos só focados do que não fazemos bem, o nosso cérebro reage como a gente tivesse que sobreviver a algo. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tô focada assim, eu não faço bem, eu não sei fazer, eu sou ruim, nossa, minha mente tá negativa, vai tudo dar errado, você gera um estresse no seu corpo. E aí esse sentimento de estresse parece, você manda uma mensagem para o seu cérebro que você precisa sobreviver. Então, ao invés dele raciocinar, ao invés dele analisar as circunstâncias, sabe o que ele faz? Ele faz você olhar para a situação e falar assim, eu só preciso sobreviver. A sobrevivência, gente, não existe reflexão. Na sobrevivência não existe pensamento. Na sobrevivência não existe mente positiva. Você imagina você que está numa selva, sozinho à noite, você se depara com uma onça, sei lá, e aquela onça começa a te olhar, você vem com o sentimento de quê? Sobrevivência. Não importa o que acontecer. Eu posso quebrar a perna, eu posso cair de uma árvore, mas eu preciso viver. Então, quando a gente fica muito focado no negativo, é essa mensagem que eu mando para o meu cérebro. Eu preciso sobreviver a essa reunião, eu preciso sobreviver sobre essa circunstância, eu preciso sobreviver sobre esse assunto que eu estou vivendo. E aí você não gera possibilidades de mudança, porque você bloqueia o seu cérebro. O seu cérebro está completamente bloqueado para pensar. E como é que é o positivo, Lia? O positivo é, toda vez que você recebe elogios, toda vez que você tem feedbacks feitos de uma maneira correta, que você não é exposto, que você não é criticado em frente das pessoas, que alguém te apoia, que você acredita em você, aí o corpo, na verdade, manda uma outra mensagem para o seu cérebro. E aí é a mensagem da criatividade, é a mesma mensagem quando você está em relaxamento, é a mesma mensagem da felicidade. Quer dizer, você libera serotonina, porque você está liberando tudo aquilo que vem para o bem. Então imagina quando você está fazendo um esporte, se você é surfista, você está pegando uma onda. Qual é a sensação que você tem naquela onda? É maravilhosa. Eu vou falar do meu esporte. Quando eu estou velejando, eu não penso em mais nada. Eu já falei isso para vocês. É o meu flow, né? É aquilo que me tira de todos os meus problemas, que me reenergiza, que realmente me faz se sentir renovado. E naquele momento eu não tenho mente negativa. Se eu ficar brigando com aquilo que eu estou vivenciando, eu não vou curtir o momento. E eu aprendi algo no esporte que eu acho que a gente tem que levar para a vida. Meu marido fala isso sempre pra gente. Você nunca vai ganhar. Você nunca vai ganhar do universo. Você nunca vai ganhar do vento, você nunca vai ganhar da onda, você nunca vai ganhar do esporte que você faz. Porque é uma briga onde o universo é muito mais forte que a gente. Então, toda vez que a gente está no lugar onde a gente está velejando, eu já começo a pensar, não adianta eu brigar com o vento, eu tenho que ir a favor dele. Então, não adianta você brigar com a vida, você tem que ir a favor dela. Então, qual é a circunstância que você está vivendo? Você pode mudar? Você tem poder de mudança? Não. Então, vamos surfar nessa onda o máximo que dá, da forma que dá, da maneira que dá. Isso é ter mente positiva, isso é aprender a viver de uma forma diferente. Ao invés de ter estresse, nossa, minha vida tá uma porcaria, eu não consigo pensar em nada, e aí você vai gerando hormônios até no seu corpo, que eleva o cortisol, que é o hormônio do estresse, enfim, aí são várias coisas que pessoas da área da neurociência podem falar mais, que é um assunto que eu gosto, mas, gente, o que eu tô querendo dizer é, viva a sua vida de uma forma positiva. Bom, agora a gente vai assistir o testemunho de uma pessoa, da Ariane, que você vai compartilhar comigo exatamente sobre a questão da mente positiva e como ela vivenciou isso, como ela vive até com os familiares dela. Vamos assistir. Oi, Lia! Meu nome é Ariane Marques, eu sou sexóloga e palestrante. Viajo o Brasil inteiro ministrando palestras sobre sexualidade à luz da Bíblia. E a minha dúvida acho que é bem comum, mas eu preciso da sua ajuda. Vamos lá. Eu sempre tive uma mente muito negativa no passado. Uma mente que acreditava que tudo ia dar errado. Claro que isso foi quebrado e após estudar muito física quântica, neurociência, psicologia positiva, já há mais ou menos uns 5 anos isso foi sendo quebrado e está cada vez melhor. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma mente mais positiva. Mas de alguma
alguma forma eu transmitir essa mente negativa, essa mente que realmente acreditava que não ia dar certo para as minhas filhas, especial para uma de 15 anos hoje. E eu percebo nela esse comportamento mental, assim, esse comportamento da mente negativa, da mente que acha que não vai dar certo, e eu quero quebrar isso nela. Me dá uma instrução. O que fazer para quebrar, para mudar, para realmente instruí-la, para rejeitar essa autossabotagem, esse pensamento negativo e ter uma mente mais positiva? Conta pra mim aí, me dá essa dica. Abraço! Bom, você pode compartilhar comigo aí da história da Ariane. Ela falou um pouco sobre como ela vivenciava, como ela tinha uma mente negativa, e agora ela conseguiu transformar isso através, né, de muitos cursos da psicologia positiva, que eu adoro, enfim. E aí agora ela está passando uma questão com a filha, né, Ariane? Acho que ela deve ter visto você a vida toda ser um pouco mais negativa, acabou aprendendo esses padrões, porque muitas vezes a nossa maneira de pensar vem de padrões da nossa família. Então, se eu venho de uma família que a minha mãe é negativa, tudo vai dar errado, meu pai pensa dessa mesma forma, eu acabo aprendendo esse padrão. Isso é normal. E aí a gente tem que tentar mudar essa maneira de pensar, porque eu não consigo alterar os meus pais. Mas como você é a mãe, você já alterou a sua maneira de pensar, você já mudou esse padrão, agora o trabalho é tentar mudar o padrão das suas filhas. Então você que está em casa, que tem filhos já na pré-adolescência, na adolescência, já ensine eles a trabalhar a mente positiva, a acreditar neles, a ter autoconfiança. Eu já gravei um programa sobre autoconfiança, onde a gente fala exatamente sobre como você pode confiar em você. Porque eu acho que a mente positiva ela está muito ligada nessa questão da confiança. Se eu confio em mim, se eu confio nos meus valores, se eu confio nos meus talentos, eu sei que vai dar certo. Com isso eu penso positivo. Agora, se eu acredito que eu não vou dar certo, se eu já não acredito nas minhas virtudes, eu já não acredito nos meus valores, enfim, eu já começo a pensar de uma forma negativa, já começo a pensar que não vai dar certo, e aí isso vai criando um hábito. Então, vai acabando sendo uma tendência da minha família. Então, tudo que é um projeto novo, ao invés de ser algo que todo mundo, não, vai dar certo, a pessoa já fala, não vai dar certo, já tem alguém que fala que, olha, comigo sempre acontece isso, as minhas amigas não gostam de mim, isso acontece muito na adolescência. Por quê? Muitas vezes, nós passamos por relacionamentos com pessoas que não vêm dos mesmos valores, eu falei isso num programa já, não vêm dos mesmos valores que a gente. E aí, essas pessoas, às vezes, por insegurança, elas preferem falar que eu não tô certa ou que eu sou assim ou assada, do que elas falarem que elas têm um problema. Eu já falei sobre o auto-boicote, já falei sobre inveja. Tudo isso está incluso, né? Na verdade, a gente acaba tendo uma congruência de tudo. Então, eu acho que quando você pensa positivo, é você acreditar em você. Essa é a grande diferença. O pensar positivo é acreditar na sua capacidade de dar certo. Não adianta seus pais acreditarem em você, não adianta só os seus amigos ou seus irmãos, não adianta as pessoas da sua igreja acreditarem em você se você não tem essa autoconfiança. Se você não adquire essa segurança de falar assim, não, eu sou capaz. Por quê? As adversidades vão vir sempre. O que a gente não pode é criar um ritmo de adversidades de mais tranquilidade, porque senão a gente começa a ficar desgastado, vai cansando, a vida vai ficando cansativa. Então, Ariane, o que eu acho que você tem que trabalhar com a sua filha deve estar assistindo agora, trabalhe essa questão de autoconfiança. Quem é você? Quais são os seus valores? Quais são as suas características positivas? O que você tem de bom? Porque isso, lembra que eu falei no primeiro bloco sobre a questão das habilidades? Porque isso são as habilidades que você já tem. Então, foca nas habilidades que você tem. Você que está nos assistindo, que precisa mudar a sua maneira de pensar, pega um papel agora. Pega um bloco, pega o seu celular e anota aí pelo menos 5 características que você acha que você tem positivas. Quais são as habilidades que você tem? Então você já anotou o que eu falei? Qual foi a dificuldade de você reconhecer essas 5 características? Foi muito difícil? Você só conseguiu 2, 3? Às vezes eu faço isso no meu curso, tem gente que eu geralmente peço 10 características positivas e negativas, e o negativo a gente consegue falar uma lista muito maior do que o positivo.
Isso é o normal, porque é o padrão que a gente está acostumado a viver. Então, o que eu quero dizer é, olha para a sua lista e olha as suas habilidades e pensa o que você já faz que dá certo. O que você tem de habilidade ali dentro que você pode usar para melhorar a sua autoconfiança, para melhorar o que você tem dentro de você, para melhorar a sua mente e acreditar mais que você é capaz. Então, se a sua habilidade é ser uma pessoa carinhosa, que está sempre em harmonia com todos, isso é algo positivo, usa a seu favor. Muitas vezes a gente pensa só no que a gente tem de ruim e acaba que as pessoas que a gente convive também fazem a gente lembrar do que a gente tem de ruim. Com isso, a nossa mente vai ficando viciada a só pensar em coisas ruins. Então, a gente tem que mudar essa forma de pensar. A gente chama de mindset. Você tem que mudar o set do seu cérebro. Imagina que você está com um aparelho novo e você precisa zerar esse aparelho. Quando você compra um celular, às vezes você de alguém, você precisa zerar esse aparelho para ele ficar completamente novo. Então é um reset que você tem que fazer. E essa é a mudança que a gente tem que tentar fazer no nosso cérebro. É refazer a programação. Isso não é do dia para a noite, não é só com o que eu estou falando que você vai aprender. Você tem que buscar entender um pouco mais, fazer cursos para tentar se conhecer. Eu acho que essa é a grande questão. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente tem mais confiança no que eu sou boa, qual é a minha característica positiva, qual é a minha habilidade. E aí, com isso, vai gerar uma mente muito mais positiva do que negativa. Claro que às vezes, eu vou falar em outro programa sobre as crenças, como eu falei, claro que às vezes essas crenças acabam vindo, essas vozes interiores acabam vindo sobre a gente e a gente não sabe em qual acreditar. Se é a voz positiva ou a voz negativa. Qual voz eu devo ouvir? Então a gente tem que tentar aumentar o volume da voz positiva, daquela voz que te motiva, daquela voz que te faz crescer e diminuir o volume da outra voz. Porque as duas, em alguns momentos, elas têm às vezes o mesmo volume, em alguns momentos a negativa está muito mais alta. Então a gente tem que tentar diminuir ela, esquecer, não é bem assim, você brigar com você mesmo, você ter uma discussão com a sua própria mente, para que você possa fazer uma mudança e falar, não, peraí, não é bem assim. O que ele está falando foi num aspecto muito, muito específico do que aconteceu. Eu não vou acreditar 100% no que ele está dizendo, eu não sou essa pessoa. Porque senão o que as pessoas falam de nós viram verdades. E aí o que nós pensamos de nós vira o quê? Vira mentira. E aí com isso a mente acaba se tornando muito mais negativa. Bom, esse foi o programa de hoje. A gente se vê no próximo Conversa Franca.